como conviver o líder que está no dia a dia, tratando, principalmente no ministério eclesiástico ou pastoral, tratando com o rebanho e, de repente, ele percebe que ele está evidenciando os sintomas depressivos. Como conviver com isto? Meu irmão, meu amigo, pastor Cláudio Gama, é uma situação muito difícil, né? Porque eu fui acometido da depressão, fiquei em torno de 2 anos e meio sendo tratado, né? Com essa doença terrível chamada depressão. E confesso que eu tive muitas dificuldades, porque em alguns dias eu não tinha força para me levantar, eu não tinha ânimo para desenvolver o meu ministério, eu não tinha disposição para sair de casa, eu me reservei, eu entrei, entre aspas, na minha caverna e não queria sair dali, outras vezes eu não queria me levantar, e foi um momento difícil, mas quando eu percebi que aquilo que eu estava sentindo já não era uma tristeza decorrente dos embates naturais da vida ministerial, eu percebi isso, eu notei que aquilo era mais do que uma tristeza natural. Eu então falei, eu não posso ficar assim, mas a depressão é muito forte. Ela é tão forte que me abateu totalmente. E eu então entendi uma coisa que eu sempre ouvia as pessoas falarem, né? Primeiro, a depressão não é uma ação maligna. A pessoa não está oprimida, não está sofrendo pressão do demônio sobre ela. É uma doença natural. David A. Simas, no seu livro Cura para Traumas Emocionais, que é um dos livros que me ajudou a compreender um pouco a situação, ele fala sobre 3 graves problemas que surgem na área psicossomática, na área psicológica. Um deles é o perfeccionismo, o outro é a síndrome de desvalor e a autoimagem negativa. Satanás sempre vai atuar. Quando a pessoa sofre de depressão, Satanás também se vale desse momento para gerar, para produzir um tom maior da autoimagem negativa. E eu confesso que eu me depreciei muito. Eu me sentia um nada. E aquele sentimento de desvalor combinado com a depressão foi muito difícil de vencer. E eu então orava a Deus, orava sempre ao Senhor sobre isso. Algumas noites eu ficava 1 hora orando pela madrugada, pedindo a Deus para me curar. Mas, uma certa oportunidade, eu fui a um debate numa rádio. E no curso do debate, o tema era correlacionado com a depressão, não de depressão, mas tinha alguns aspectos. Então, naquele dia, eu falei publicamente que eu estava sofrendo de depressão. E quando eu falei isso, eu notei que a pessoa que estava dirigindo o debate tomou um susto e os outros 2 psicólogos que estavam na mesa também ficaram surpresos de eu falar isso numa rádio. Alguém disse, mas como o senhor teve a coragem de falar isso? Pois foi ali que eu iniciei o meu processo. Ou seja, eu não escondi que eu tinha um problema. Eu verbalizei, eu dei amplitude, eu falei assim, eu estou sofrendo de depressão e estou lutando para me vencer isso. Esse aí foi o começo, o pontapé inicial para mim conseguir superar isso mais lá na frente. Reverendo pastor Paulo Afonso Generoso, o senhor tocou num ponto primordial. Por quê? O senhor é um teólogo, o senhor é uma pessoa pública, o senhor é um homem de revista, de jornal, de rádio, o senhor é um formador de líder, o senhor mentoria pastores, o senhor tem livros e tem uma geração que se inspira no senhor. E o senhor assumiu isto publicamente. E o que o senhor me diz desses líderes
que estão doentes emocionalmente e assumem uma postura totalmente inversa, se maquiando, usando uma fantasia que está tudo bem, enquanto ele está se arrebentando por dentro para manter a sua imagem ministerial, social e pública. O que o impulsionou o senhor tomar essa coragem e romper com tudo, não pensar na sua imagem, na sua publicidade e dar, entre aspas, a cara para bater? Meu querido pastor Cláudio Gama, uma das coisas que o ser humano precisa ter e ser é autêntico e ter autenticidade. Não adianta a gente mascarar. A mascaração é algo terrível. Quando uma pessoa está sendo uma e vivendo outra. Eu me lembro que quando Bartimeu recebeu o toque de alguém, olha, levanta-te que o mestre te chama. Primeira coisa que ele fez foi jogar de si a capa. Ele jogou de si a capa e foi na direção de Jesus. Alguém, obviamente, o orientou ou guiou. Ele lançou de si a capa. Às vezes, o líder, ele coloca uma capa de que ele tem que mostrar para as pessoas que ele está bem. Essa é uma grande falácia. Nós somos humanos, seres humanos normais, comuns. Nós não somos melhores. Eu não sou melhor do que ninguém. Então, eu falei assim, eu sou ser humano. Eu preciso ser franco. Eu preciso ser honesto. Eu preciso ser autêntico. Porque quando você faz isso, é como se você lançasse de si essa capa em busca do milagre. E eu comecei por aí. Porque no momento que eu declarei, eu recebi, a rádio recebeu muita gente ligando, porque como o pastor diz que está com depressão, se ele prega, se ele fala, e os colegas psicólogos que estavam na mesa disseram assim, olha, eu parabenizo o senhor por ter tido essa coragem. Então, gente, é preciso coragem para assumir. É preciso coragem. Não adianta a gente negar, tá lá sofrendo. Eu abri o verbo, eu estou sofrendo de depressão. E esse foi o pontapé inicial, porque os psicólogos que estavam comigo nesse debate ficaram impressionados e ali mudou o aspecto. Ele falou, se o senhor teve essa coragem, aí um monte de gente começou a se declarar. Na minha igreja começou a aparecer gente que estava com depressão. E aí, quando aparece gente com depressão, nós temos uma psicóloga, então começou a buscar ajuda. Eu falei assim, irmãos, quando a gente sofre de depressão, temos que buscar ajuda. O que eu fiz? Fui consultar uma psiquiatra. Fiquei quase 2 anos tratando com ela, comprando remédios caríssimos para me curar da depressão, mas o efeito era só superficial. Passou um ano e meio, 2 anos, eu ainda estava sofrendo disso, mas todos já sabiam. No dia que eu chegava na igreja, às vezes até cabisbaixo, as pessoas já sabiam que eu estava com depressão. Eu não escondi isso. Então, tem que tirar essa capa de que líder, de que pastor, de que apóstolo, de que bispo não pode sofrer disso, porque isso não, fica mal para a sua imagem. O que fica mal é sua autoimagem, não é verdade? É verdade. Sua autoimagem. Então nós temos uma autoimagem. A Bíblia fala que nós temos que fazer um autoexame. Examine-se o homem a si mesmo. Quando você se autoexamina e tem um problema, por que a gente fica deixando a capa, indo em busca da cura com a capa? Joga a capa fora e vamos em busca da cura.